Olá! Agentes públicos que deixarem de garantir à criança e ao adolescente o direito à convivência saudável e equilibrada com os pais poderão ter prisão de 3 meses a 3 anos. A proposta que altera a lei da alienação parental agrava em 1/3 a punição se for cometida por motivo torpe ou por falsa denúncia. Só para esclarecer, a lei da alienação parental, que foi criada há 12 anos, tem o objetivo de evitar que pai, mãe ou parentes coloquem a criança ou o adolescente contra o outro genitor. E quem vai explicar melhor a alteração na lei é o autor da proposta, deputado Sargento Alexandre, do Podemos de São Paulo. Bem-vindo, deputado. Obrigada por atender o nosso convite. Bom, eu que agradeço à TV Câmara pelo convite para poder explicar e falar um pouco sobre um assunto tão complexo que aflige hoje e atinge uma grande parte das famílias brasileiras, né? E causando um grande dano às crianças e aos adolescentes como atores principais, e secundariamente dano aos pais, aos avós, aos tios, a todos aqueles do núcleo familiar que têm a necessidade de conviver com a criança e vice-versa. Então, muito importante esse tema ser tratado, o tema ser enfrentado na Câmara dos Deputados, por conta da sua importância e da sua relevância no convívio hoje entre as crianças e seus pais, os adolescentes e seus pais, também os seus avós. Inclusive, deputado, essa legislação já prevê algumas punições. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual a necessidade de ampliar essa pena e se tem tido realmente muitos casos de omissão dos agentes públicos para cumprir essa lei. Na verdade, essa lei, a Lei 12.318, em 2010, quando ela foi inaugurada, essa lei ela não traz uma punição mais severa, ela não traz qualquer tipo de pena que cause uma combinação, uma sensação de que eu serei punido. Fica tudo num aspecto muito subjetivo e na colheita e no mergulho na colheita de provas, né? Então, essa lei ela tem uma certa deficiência porque não traz temor àquele que pratica alienação parental. E aí, o que nós observamos ao longo do tempo? Que nas audiências de família, geralmente, quando se fazia uma falsa denúncia, uma falsa comunicação de um fato inexistente, principalmente aqueles atrelados a qualquer de cunho sexual, qualquer violação sexual, esses atos ficavam na mão do juiz, que se entendesse que não era suficiente para colocar isso adiante, ficava da forma como estava. E acabava, muitas vezes, proibindo a vítima, né? No caso, a vítima seria aquele pai ou aquela mãe que sofreu a falsa acusação, acabava tirando dele o convívio da criança. Então, ficava tudo a cargo do juiz. E muitas vezes o pai ou a mãe queria fazer uma prova, queria produzir uma prova, queria clamar ao juiz, aquele pai acusado, aquela mãe acusada, queria clamar ao juiz que produzisse determinada prova para mostrar que aquilo era uma falsa acusação. E ele não tinha êxito. O juiz muitas vezes entendia que ele não tinha esse direito de produzir essa prova. E o pai perdia, ou a mãe perdia, esse convívio com o filho. Foi então que surge a necessidade, depois de 10 anos, 12 anos, a gente fazer a mudança nessa legislação, porque os pais pediram para a gente, né? Tanto a mulher, né, mãe, quanto o homem, pai, pode sofrer alienação parental e também ser vítimas de falsas acusações. Então, eles me pediram isso, que a gente fizesse a alteração dessa lei. E aí nós, com um corpo de pais e advogados de um núcleo aqui em São Paulo, nós podemos estudar os casos reais e perceber que a grande maioria deles acontecia por ação ou omissão de agentes estatais ou por membros das equipes multidisciplinares. E nada acontecia a essas pessoas, ficava a cargo da vítima, do pai ou da mãe, vítima da alienação parental, ter que provar. Então, nós colocamos aqui que qualquer ato, né, reformulamos a lei, que qualquer ato
que seja praticado por qualquer membro, seja do Ministério Público, por juízes, por conselheiros tutelares ou por outros membros de equipes multidisciplinares, como assistentes sociais ou psicólogos, qualquer ato que, por omissão, prestigiasse ou mantesse a alienação parental, esse ato seria punido, em princípio, com um processo administrativo, né? E aí a gente cria na lei o período disso e outras alterações que a gente acabou fazendo. Até porque, só para concluir esse raciocínio, a maioria das denúncias, 95% delas são infundadas e são falsas. Então, no tempo em que se faz a denúncia e que se averigua a denúncia, o pai fica longe, a mãe fica longe da convivência com o filho. Agora, deputado, houve também uma alteração recente nessa lei, que virou lei esse ano, em que o juiz não pode mais declarar a suspensão da autoridade parental, não foi isso? Eu queria que o senhor falasse também, analisasse também essa recente alteração na lei de alienação parental. Na prática, o que mudou? Bom, por enquanto, essa decisão é extremamente importante, mas, por enquanto, na prática, o que a gente vê hoje, conversando e debatendo isso com os pais, é que continua da mesma forma. Na prática, continua da mesma forma. Há uma denúncia, e eu não estou dizendo aqui que isso acontece somente para um lado, né? Há uma denúncia, às vezes, do pai ou da mãe contra o pai ou a mãe, e essa denúncia acaba trazendo um prejuízo e sem quase que resolução. Então, nós ainda estamos caminhando, engatinhando, para fazer com que essa alteração legislativa ela tenha algum tipo de validade dentro da prática. Porque na prática, para te falar a verdade, nada mudou, nada foi alterado. Inclusive, também, deputado, esse assunto se transformou num grupo de estudo na Câmara, e esse grupo já está propondo até o fim dessa lei da alienação parental. O senhor é favorável? O senhor tem acompanhado esse grupo? Ao que o senhor atribui tanto questionamento a essa lei? Então, existem várias outras propostas legislativas alterando essa lei 12.318, várias outras propostas, e várias propostas também para que se haja a revogação dessa lei. É pressão o tempo todo de algum lado que não concorda até com a existência dessa lei. Nosso objetivo aqui é garantir à criança o direito dela conviver com os seus pais. Há, de fato, não só um grupo de estudos na Câmara dos Deputados, mas também no Ministério dos Direitos Humanos. Há também esse debate feito em relação à alienação parental, que não é um tema que vai ser tratado na sua superficialidade. Ele tem que ser muito bem aprofundado. Então, há sim o interesse de alguns que querem revogar essa legislação. Se com a legislação a coisa está ruim, imagina sem a legislação. E aí a gente não teria controle de basicamente nada. Eu até concordo que o Estado tem que intervir de forma mínima no direito da família, da criança, do adolescente, do convívio com seus pais, mas também o Estado não pode se omitir ante essas questões. De fato, existe mesmo o interesse de alguns da retirada dessa lei. Deputado, muito obrigada por atender o nosso convite e discutir aqui esse tema que ainda precisa de muito debate aqui na Câmara. Eu que agradeço a oportunidade e que vocês fiquem atentos, né, os nossos espectadores, telespectadores, fiquem atentos a esse tema, que é de suma importância. Alguém aí da sua família, alguém da sua rua passa por esse tipo de problema e a gente tem que fazer com que essa lei agora passe por todos os seus trâmites ordinários e ela tenha ela nasça, né? Nasça para o mundo jurídico, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Eu conversei sobre as alterações na lei da alienação parental com o autor da proposta, deputado Sargento Alexandre, do Podemos de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.